Hoje eu voltei para falar sobre um livro nacional, um livro contemporâneo de uma autora super jovem, paulista, que tem um histórico aí na área do magistrado. Ela dá aulas de filosofia e de história. Lá em São Paulo, eu estou falando da Luanda Julião com A Área das Águas. Esse é um livro pelo qual eu tenho muito respeito, porque isso me provoca uma reflexão em qual sentido. Ela é uma autora independente, é uma autora brasileira, é uma autora jovem, e é muito complicado se publicar algo aqui no Brasil, né? Ainda mais o mercado editorial estando como está, né? Com essa crise afetando livrarias, etc. Então é um ato muito corajoso você escrever uma obra e publicá-la. E mais ainda quando você coloca dentro daquela obra acontecimentos que você vivenciou, experiências que você já teve. Eu sei que todo autor, todo artista, na verdade, quando está exercendo a sua profissão, ele implica um pouco de si dentro da obra, né? Naquilo que ele está se propondo a fazer. Mas quando você usa fatos, né, coisas que você já experienciou na pele, isso torna um processo muito mais íntimo, muito mais pessoal. E é isso que acontece com esse livro. O ponto de partida dessa história aqui, na verdade, é o Paolo, que é um regente de uma orquestra em São Paulo, muito renomado, muito conhecido no mundo inteiro. E ele, de repente, se vê numa condição muito adversa. Ele se descobre com câncer e num nível muito avançado, né, no qual ele perde movimento, ele perde capacidades fisiológicas do corpo dele, ele perde a capacidade de ir e vir. Então ele se vê de repente de mãos atadas e tendo que lidar com essa experiência nova que ele está tendo que lidar também com a perda dele de um futuro, de uma perspectiva de vida a médio e a longo prazo. E isso faz com que ele resgate alguns pontos da vida dele, faz com que ele traga de volta alguns projetos que ele teve ao longo da vida. Quando ele era mais novo e estava começando nessa carreira da música, a música é algo muito presente, muito vivo dentro da história. O título dele está aqui, não é à toa, a escolha dele foi muito acertada e é muito representativo quando você termina todo esse livro, todo esse romance. E os filhos dele também entram em um dado momento nessa história. Então esse resgate que a gente tem, né, que o Paolo tem na verdade, é um resgate com o Paolo da adolescência dele, da juventude dele, da fase até mesmo de jovem adulto, e também com os filhos. Essa doença, isso faz com que toda a família se reaproxime, os filhos que estavam desfacelados, cada um estava no seu canto, e são filhos que têm cada um os seus problemas, né, como todo mundo, né, não são filhos que tiveram trajetórias ilesas, cada um tem um agravante, tem algo que torna a história também deles um pouco mais complexas, e isso eles trazem para dentro da história, né? Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, e eles dão uma costura, um arremate final em todo esse aglomerado de situações que a gente vai ter aqui dentro da história. Isso é muito interessante, né? É um livro que ele fala muito a respeito de perda, né? Assim como eu falei da condição de saúde do Paolo, mas não só perda física, né? E também sobre a morte. Essa perda, ela também tem um caráter mais subjetivo, né? A perder as funções, perder a sua capacidade de pensar você com sua família, você com seus projetos, você com seus planos. E de repente você não tem mais nada disso. Você sabe que dali a pouco isso vai acabar e a vida continua para aqueles que ficam, né? Então é um livro que ele promove assim, algumas reflexões até a nível filosófico e existencial, né? A Luanda, como professora da área, ela soube inserir muito bem isso dentro da trajetória. E isso aparece de maneira muito sensível, muito tênue, né? Ela é um caráter muito sofisticado. Você vai tendo esses acessos de contato, né, com esse questionamento o tempo todo, e isso é diluído dentro da história. Esse livro também ele é vendido, né, como um possível romance acerca da eutanásia, né, uma discussão sobre a eutanásia. Mas eu acho que ele não é só isso, né? Eu acho que é uma maneira, sim, de você ter um contato com essa temática, né, que é muito polêmica, é muito questionável, mas é algo que a gente nunca parou para pensar mesmo, assim, de maneira mais centrada, de maneira mais pé no chão, ponderando todas as situações, né, ouvindo todos os lados, digamos assim. E aqui a gente tem acesso a isso, porque o protagonista ele vai ter uma vontade, ele vai ter um interesse muito forte por essa possibilidade, e aos poucos ele vai, eu não digo nem convencendo, mas as outras pessoas vão percebendo que aquilo sim é uma coisa possível, é algo que não é de outro mundo,
E os motivos que são colocados à tona aqui dentro da história, eles são válidos, e a gente vai no mínimo se questionando se o que a gente imaginava a respeito daquilo é realmente aquilo que a gente imaginava, ou se é passível sim de alguma outra interferência externa que faça com que a gente até modifique essa maneira de pensar sobre esse tema tão dolorido, né, tão sensível e questionável. É um livro também que fala muito a respeito da morte, né, o processo da morte, todas as etapas que envolvem esse fato da nossa vida, algo que a gente não está desvinculado. Uma certeza que a gente tem na vida, a certeza é essa. E a gente sempre evita falar a respeito disso, né? Muito da nossa cultura, é muito do nosso estilo de vida, o nosso jeito de encarar coisas como essa. A gente evita, né? A gente tenta não falar a respeito disso até que ele aconteça, até que ele aparece, e aí por isso que é muito difícil a gente ter realmente uma proximidade com algo dessa magnitude. Então é importante a gente fazer esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, ter esse tipo de discussão sempre presente com a gente, porque é algo do nosso dia a dia, algo corriqueiro, tá sempre aí, sempre vai existir. Então esse é um livro que eu acho que vai falar sobre muitas temáticas importantes, muitas temáticas relevantes. É um livro muito simples, muito simples, ele tem uma linguagem super fácil, você lê ele muito rápido. Ele não é um livro perfeito, tem as suas falhas, tem alguns erros de revisão assim, bem grandes mesmo, bem perceptíveis, mas não é nada que prejudique o seu processo de leitura. Eu acho que a experiência que ele promove, as reflexões que ele promove, são muito maiores do que esses pequenos erros que a gente encontra dentro dele, e eu acho que é extremamente válido, né? Então fica aí a dica de uma literatura nacional, contemporânea, A Área das Águas, da Luanda Julião. Se você já leu esse livro, ou se você tem alguma coisa a dizer a respeito de tudo que eu trouxe aqui, né, que esse livro aborda, vamos conversar lá nos comentários, deixa lá embaixo a sua opinião, o que é que você pensa a respeito disso. Rede social também está lá no box da descrição. Avalie o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.